Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E antes da gente começar a resolução da prova do ITA, a segunda fase de 2024, vou fazer uns breves comentários a respeito da prova. Os comentários não vão ser bons, tá? Já vou avisando logo. Eu achei a prova muito ruim, mal escrita, sem objetivo pré-definido, com muitas questões muito difíceis e que mediam poucas habilidades que o aluno deveria ter, a não ser fazer uma porrada de conta. Então eu achei essa prova do ITA bem ruim. A gente tinha comentado sobre a primeira fase, que nós achamos ela um pouco mais acessível, né, um pouco mais fácil, né, para os padrões do ITA, o que facilitaria um pouco, né, a gente achava que eles estivessem mudando um pouco a perspectiva do concurso, mas na verdade eles alopraram, acho que até demais, para essa segunda etapa, e eu não vi, de certa maneira, o valor ITA nessa segunda prova, tá? Então, você está vendo a prova aí aberta agora? Vamos fazer uns comentários rápidos a respeito dela, né, de todas as questões, né, fazer um panorama bem rapidinho, e aí você vai entender o que eu estou falando, né, o que eu acabei de falar. O ITA, como sempre, no início você tem os dados, é bom você sempre ler esses dados. Em geral, todos eles têm que ser usados na prova. Então, se não aparecer algum dado, provavelmente não vai ser usado esse dado na hora da prova. Se aparecer um dado, você vai ter que utilizá-lo em algum momento durante a prova. Tá? A primeira questão é uma questão de estática, meio tridimensional ali, um pouquinho chata, né? Já que a maior parte dela é literal, e aí fica bem ruim você ficar fazendo um monte de conta, achar uns ângulos ali meio esquisitos, mas factível a questão, um pouco demorada para você começar, mas você embala nela e vai para a próxima. A segunda questão eu achei uma das mais tranquilas da prova, já que era para você usar a equação de Taylor, e na segunda você poderia fazer ou não com referencial não inercial, mas você pode fazer também achando atração, decompondo forças, algo bem tranquilinho. Acho que essa foi a mais fácil da prova, se eu não estou enganado aí com relação às demais. A terceira questão, para mim, foi a mais difícil de ser resolvida. Porque, embora o item A fosse bem tranquilo, o item B, você dava ali uma carteada, por exemplo, com massa reduzida, você conseguia resolver. O item C foi o item que eu mais demorei para poder desenvolver matematicamente, achar os pontos de equilíbrio, achar a aceleração, tudo mais. Para mim, foi o item mais difícil da prova. Fora isso, você conseguia desenvolver o item A e o item B, mesmo que o item C fosse mais complicado, então você conseguiria safar alguns pontinhos aí nessa questão. A questão 4, eu achei ela um pouco difícil de interpretar o que estava acontecendo, e uma questão que mistura muito a literalidade com os números, fica meio feio, né, de organizar. Mas é uma questão que, se você entendesse o que estava acontecendo, é uma questão de transformação gasosa, com dilatação depois, e você conseguia desenvolver ela um pouquinho mais. A questão 5, eu não sei se todo mundo teve a ideia de fazer o ΔS maior ou igual a zero. E aí você encontrar os limites de temperatura, os limites de trabalho para poder funcionar a máquina. O legal foi que ele já deu a variação de entropia na transformação que ele solicitou, o que facilitaria, né, se você não tivesse que fazer integral, nem tivesse que ter decorado nada com relação à variação de entropia. Questão mediana. A questão 6, você tinha que usar Bernoulli. Sem Bernoulli, é inviável você fazer essa questão na mão. Lembra que a gente está aqui fazendo, mas a gente estava usando calculadora, tá? Então, mesmo com a calculadora, com o Bernoulli, já foi trabalhoso de fazer. Sem o Bernoulli, impossível fazer isso daí na mão no tempo de prova. Então, você tinha que ter tido essa ideia inicialmente. Depois você montar os esquemas, né, do efeito Doppler, depois montar os esquemas das órbitas binárias. Então você tinha muitos pequenos conceitozinhos ali para poder trabalhar. Às vezes você usar um resultado em vez de outro, né, para poder achar a distância, para poder achar a velocidade, para poder achar o ômega. E essa porra tá em dias, né, tinha que passar para segundos. Era uma merda. Tá? Então bem trabalhosa, bem chata, muitos detalhes. Eu acho uma questão difícil aí para vocês. A questão 7, eu demorei umas 2 horas para poder entender que porra que estava acontecendo aqui. Demorei bastante para poder entender,
Precisei da ajuda do Márcio Gordo para que ele pudesse me orientar e falar o que estava acontecendo na questão. Né? Depois disso, aí eu consegui trabalhar matematicamente, né? Dei uma enroladinha aqui ou outra, até entender o que de fato estava acontecendo. Vocês vão ver a solução, ela não é grande, mas ela é difícil de ser entendida, né? O que está acontecendo ali nessas interferências. Então, eu achei a questão mais difícil de ser entendida. Né? Para mim, a mais difícil da prova, até o momento. A 3, como eu falei para vocês, eu achei muito trabalhosa de manipular. Essa daqui, tecnicamente, eu achei de fato a mais difícil. Fora que trabalha com interferência, com ondas, que é um assunto que normalmente você já tem um pouco mais de dificuldade. A 8 era uma questão de continha, né? Achei uma questão bem merda, porque ela não mede nada isso daqui. Não mede nada de fato. Isso aí fazer conta. Virou Kumon isso daqui. Então, assim, a questão 8 é uma questão bem ruim. E eu não gostei dela. Porque, você fazer energia potencial, só caralho, uma combinação de 8 cargas que você tem que ficar fazendo ali, o total de energia, não mede nada. Né? E a letra B, embora ela tenha ali uma ideiazinha ou outra para você fazer soma das forças igual a zero, né? Usar aquelas questões de estáticas tradicionais, porra, você tem 7 cargas para poder fazer a soma das forças, né? E uns ângulos ali que não fazem o menor sentido, né? Não são 45 graus, 30 graus, bonitinho para poder dar uma conta mais redonda. Então isso na hora da prova atrapalha muito. Se você esquecer um par de carga ali, já era, você errou a questão. E aí a gente não sabe como eles vão considerar essa correção, mas eu achei uma questão muito ruim, a questão 8. A questão 9, embora não seja uma questão difícil, ela é uma questão que na hora da prova ela vai te dar uma insegurança, já que você não tem conta para poder achar os pontos. Traçar ali com a caneta, com a régua, olhar e falar, tanto. Então, assim, isso é uma questão que gera insegurança. Você não sabe se, caraca, tinha alguma conta para fazer, tem alguma fórmula que eu não conheço, ou realmente é isso daqui, eu posso ficar olhando o quadriculado e estimando os valores. E lembrando que o ITA é um dos poucos concursos que pensam em algarismos significativos. Então, você tem que tomar cuidado com a forma como você vai escrever aí os dados. A questão 10 não era uma questão difícil, tecnicamente, mas era uma questão trabalhosa, que exigia bastante manipulação algébrica, e era o gama, né, o coeficiente de Poisson, então, porra, tem... O coeficiente de Poisson não, desculpa. O coeficiente de Lorentz, fator de Lorentz. Então, porra, tinha uma raiz quadrada, 1 sobre, não sei o que, bem chato de fazer a manipulação, vocês vão ver aí que a gente resolveu. Então, não achei que mediu de fato se você sabia alguma coisa aqui de relatividade. Você sabia uma fórmula ou outra, sabia a fórmula da energia e acabou. Mas fora isso, eu acho que foi uma questão ruim, tipo a 8. Não mediu exatamente se você sabia ali alguma coisa de relatividade ou não. Por isso que eu achei a prova ruim, pessoal. Eu acho que as questões que tinham potencial de serem boas questões, tá? Não de potencial elétrico. Eles acabaram transformando em questões comum, né? Questões de ficar fazendo continha. As questões que eram boas estavam muito difíceis e ele não dava muitas informações ali, às vezes um texto mal escrito para você poder interpretar de fato, tem que estimar valores, não tem que estimar valores. Por isso que eu não gostei muito dessa prova, tá? Eu acho que a prova aqui vai ter uma média um pouco mais baixa, pensando só em física. Pelo que os outros colegas falaram, química e matemática também foi uma prova mais acima do nível do que o ITA costuma cobrar. Então eu acredito que por conta disso tudo a média deve diminuir bastante. Então comparado aos anos anteriores, a gente vai ver o resultado ainda, é claro, mas comparado aos anos anteriores, é provável que essa média diminua um pouco ou tenham mais aprovados com menores notas, de uma forma geral. Com isso a gente encerra essa análise. Falei mal bastante aí da prova, mas de fato essa é a opinião que eu tive quando eu estava realizando, fazendo o gabarito, discutindo com os colegas sobre algumas questões, tá bom? Eu espero que vocês gostem da resolução da prova e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.